Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Gustavo e eu queria gravar um vídeo rapidinho aqui só para a gente comentar de algumas notícias interessantes sobre a geopolítica do coronavírus, né? Como que está se dando, mais ou menos, como que estão se dando as relações entre os países nesse sentido e o que que essa crise, de uma forma ou de outra, revela, né? A gente viu algumas notícias recentes a respeito de como que os países estão se comportando recentemente, né? Então a gente está vendo aí várias notícias sobre fechamento de fronteiras, suspensão de voos, né? E outras construções que estão sendo feitas também juridicamente, politicamente, de opções que os países estão tomando. A gente observa isso em vários países e não só no Ocidente, ainda que a gente tenha uma mídia que privilegia muito o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, mas se a gente observar outras fontes midiáticas, como por exemplo a Al Jazeera, como outras fontes de informação também que estão disponíveis na internet, a gente vai ver que países do Oriente Médio, agora na África e também aqui na América do Sul, estão fechando suas fronteiras e selecionando quais os países dos quais estão ou não estão aceitando pessoas. Né? Isso começou um tempo atrás com Israel, foi o primeiro país a fechar completamente suas fronteiras e depois foi se espalhando aos poucos pela Europa e também pelos outros países do Novo Mundo, enfim, das Américas e também aqui na região da África e no Oriente Médio. Então a gente enxerga esses movimentos como sendo muito reveladores, né? E eu acho que talvez um dos aspectos mais legais da geopolítica, da análise da geopolítica, é justamente essa revelação a respeito dos principais pontos da política internacional, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, nós enxergamos que o ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro, ele coloca uma restrição para as viagens que não inclui o país que até hoje, dia 22 de março de 2020, é o quarto país com maior número de infecções, que são os Estados Unidos. E isso revela, obviamente, uma tendência ideológica do governo Bolsonaro de ligação direta com os Estados Unidos. Né? Isso não é nenhuma novidade, isso não é um fato novo que eu estou apresentando, mas é uma questão interessante para a gente pensar como que essas normativas elas revelam essa aproximação geopolítica. Né? Nós enxergamos isso também na Europa, enxergamos também em Israel, em outros lugares, mas também vemos como que os países estão lidando com relação a isso na sustentação mesmo dos seus governos. Né? E eu acho que o mais interessante, talvez, da gente observar com relação a essa questão do coronavírus é como que essa prática política internacional ela está se alterando. E quais são as grandes potências que estão aparecendo agora, que estão meio que ocupando um certo vácuo de poder criado pela política do America First, do Donald Trump. Né? Então a gente vê que a presidência dos Estados Unidos, desde a época em que o Trump assumiu o poder, ela está se esvaziando de um conteúdo que era muito típico dos Estados Unidos desde a década de 90, que era essa ocupação de um lugar privilegiado na posição mundial de poder, né? Ou seja, os Estados Unidos arcando com um certo custo da liderança mundial, que via isso como um benefício para a manutenção da sua indústria, do seu comércio ou da exportação dos seus serviços. Né? Não só em termos materiais, mas em termos simbólicos também a gente enxerga isso. E é interessante perceber de que maneira isso é refletido de uma forma ou de outra hoje numa política mais protecionista, numa política mais centrada no próprio território americano, liderada pelo Donald Trump e essa visão de primeiro a América, né, o America First. É, segundo algumas notícias que a gente recebeu nas últimas horas, enfim, nos últimos dias, percebe-se que a Rússia e a China estão muito dispostas a ocupar um pouco desse vazio de poder. Né? A China já anunciou no finalzinho da semana passada, quinta ou sexta-feira, que iria prover equipamentos de saúde para a Itália e encaminhou não só médicos, como respiradores e máscaras também para serem usadas pela unidade, pelas unidades de saúde daquele país, e também a Rússia. A Rússia anunciou ontem ou hoje, não me lembro direito, que iria passar a ceder auxílio à Europa e auxílio aos países que estão passando pela crise do coronavírus. Então a gente enxerga, obviamente, não ao contrário do que dizem teorias da conspiração, de que é um vírus chinês para dominação
mundial, porque vírus não tem nacionalidade, né? É interessante a gente perceber de que forma isso revela justamente o esvaziamento dessa liderança global dos Estados Unidos, que já vinha acontecendo há algum tempo, pelo menos desde a crise mundial de 2008, a crise financeira mundial de 2008, e como que isso está sendo ocupado, não é, gradualmente pela Rússia, pela China, agora por Cuba, que também está encaminhando equipes médicas para países do mundo, né? E como que isso está alterando um pouco as lógicas políticas mundiais. É claro que isso é uma coisa que a gente tem que observar ao longo do tempo, ao longo da evolução mesmo dessa crise, mas é muito interessante, e essa talvez seja uma das coisas mais interessantes da geopolítica, que é a mesma observação dessas tendências do poder mundial, sempre em longo prazo, mas utilizando esses eventos como marcos essenciais nessa discussão. Tá bom? Eu espero. A ideia aqui era fazer mais um briefing mesmo e jogar essa ideia para que a gente possa acompanhar aí ao longo do tempo como que isso vai evoluindo. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, por favor, se inscreva aqui no nosso canal Redes e Poder para acompanhar as nossas postagens. Tá bom? Até mais!